Olá pessoal, meu nome é Marina Oliveira. Nessa aula vou ensinar a fazer o jogo da velha, que você pode brincar e se divertir com as crianças nesse período de férias. Agora eu vou passar para vocês a lista de material. Para fazer o jogo da velha, vou precisar de 50 centímetros de tecido de algodão na cor vermelha, 50 centímetros de tecido de algodão na cor preta, 20 centímetros de tecido de algodão na cor branca, e 20 centímetros de tecido de algodão na cor cinza, 50 centímetros de manta resinada R1, 950 gramas de areia quartzo colorida, da mais fina, tesoura, fita métrica, caneta que apaga com ferro, desmanchador de costura, alfinetes, linha na cor preta, linha na cor branca e linha na cor cinza. Esses são os materiais que vou utilizar para fazer o jogo da velha. Para fazer o jogo da velha, no tecido vermelho, cortei 2 quadrados de 38 centímetros por 38, já com a margem de costura. Na manta resinada, cortei a mesma medida. E no tecido preto, cortei 4 tiras de 50 centímetros no comprimento por 5 na largura, já com a margem da costura. Essas tiras são para aplicar o viés na borda do jogo da velha. Em um dos quadrados vermelho, risquei uma margem de costura de aproximadamente 7,5 milímetros e o restante dividi em partes iguais, ou seja, tenho 9 quadrados de 12 por 12, tanto na horizontal como na vertical. Posiciono o quadrado de tecido vermelho, a manta resinada e o outro quadrado do tecido vermelho riscado e prendo com alfinetes. Como vocês podem observar, já alfinetei toda a peça. Agora eu vou para a máquina e vou costurar somente os riscos internos, com uma costura reta ou com ponto decorativo que a máquina oferece. Bom, pessoal, como vocês podem ver, já estou com a máquina pronta para a costura. Agora, posiciono a peça na máquina e abaixo a sapatilha, de maneira que o risco fique no centro da sapatilha. Como eu havia dito, posso fazer uma costura reta ou um ponto decorativo de acordo com a sua preferência. Eu vou fazer o ponto decorativo de número 54 e o ajuste da largura do ponto em número 4. E costuro. Vou costurar de uma extremidade à outra. Levanto a sapatilha, retiro a peça da máquina e corto a linha.
Ele vai ficar assim, olha. Isso você vai fazer nos 4 riscos. Vou finalizar e já volto. Como vocês podem ver, a base do jogo da velha já está pronta, com as costuras no sentido horizontal e vertical. Já alinhei as bordas e fiz o acabamento com o zigue-zague. O próximo passo é preparar um viés para dar o acabamento na base. Para fazer o viés de tecido, sobreponho uma tira na outra, dessa forma, de maneira que tanto nessa ponta como nessa fique uma sobra, e alfineto. Ajeito direitinho e coloco 2 alfinetes nas extremidades. Só não coloco alfinete aqui porque eu vou fazer uma costura no diagonal para formar o viés. Posiciono a tira na máquina, ajeito direitinho, abaixo a sapatilha e faço uma costura com arremate, sempre no início e no final. Levanto a sapatilha, retiro o tecido da máquina e corto a linha. Retiro o alfinete e corto a ponta do tecido, deixando uma margem de aproximadamente 1 centímetro. Emendei as tiras, cortei o excesso, fui para o ferro e passei a tira com a costura aberta. O próximo passo agora é dobrar a ponta da tira e aplicar na base do jogo da velha. Posiciono a tira no meio da base e alfineto. Vai ficar dessa forma. Posiciono a base do jogo da velha e o viés na máquina. Abaixo a sapatilha, de maneira que a borda do tecido fique alinhado com a sapatilha. Seleciono a costura reta e o comprimento do ponto no número 3 e costuro. Antes de chegar no final da costura, paro, deixo a agulha no tecido, levanto a sapatilha e viro. Levanto a agulha do tecido, tiro da máquina um pouco e dobro o tecido dessa forma, olha. Acerto aqui direitinho, deixando o tecido no diagonal, de maneira que ele fique no diagonal da ponta até essa outra ponta. Venho, dobro e acerto. Posiciono na máquina, costuro e vou até o final da costura, e vou até o final. Esse processo eu vou fazer nos 4 cantos. Para finalizar a aplicação do viés, sobreponho o viés 2 centímetros sobre o de baixo e corte. Fica dessa forma, olha, 2 centímetros. E continue costurando. Sempre alinhando com a borda do tecido. Faz um retrocesso. Levanta a sapatilha da máquina. Retire a peça da máquina. Ele vai ficar assim, olha. Esses cantos que nós dobramos, fizemos o canto mitrado, olha só. É só fazer esse processo aqui, olha. Que ele vai ficar certinho, olha. Isso em todos os 4 cantinhos. Olha, acerta direitinho. Olha lá. Agora, eu vou pro ferro, vou abrir a costura e vou fazer o acabamento à mão. Olha só. Fica direitinho. Corto o excesso de linha,
limpa a peça. Olha como que vai ficar bacana, olha. Agora eu vou pro ferro e vou passar e venho para mostrar como dobra para fazer o acabamento. A base do jogo da velha já está pronta. Já preguei o viés, fui pro ferro, passei todo ele e já dobrei, formando canto mitrado, tanto na parte de baixo como na parte de cima. Com uma agulha de mão, eu vou fazer todo o acabamento em toda a volta dele com um ponto invisível. Agora, eu vou preparar as pedrinhas do jogo da velha. Para fazer as pedrinhas do jogo da velha, vou utilizar o tecido branco e o tecido cinza. Sendo que eu vou fazer 5 pedrinhas no tecido branco e 5 pedrinhas no tecido cinza. Posiciono o tecido na mesa e posiciono o molde. O molde já tem uma margem de costura. Com a caneta, eu risco toda a lateral. Com a caneta, dessa forma. Isso eu vou fazer em 5 pedrinhas cinza e 5 pedrinhas branca. Olha só, vai ficar desse jeito. Agora eu vou riscar mais 4 pedrinhas. Pronto, como vocês já viram, já marquei 5 pedrinhas cinza. Agora eu vou marcar as pedrinhas brancas. Depois de todas as pedrinhas riscadas, eu vou recortar em cima do risco todas elas, tanto cinza como branco, antes de costurar. Depois que eu cortei e alfinetei todas as pedrinhas, deixo uma abertura de aproximadamente 1,5 cm para virar depois de costurado. Posiciono o tecido na máquina, abaixo a sapatilha e inicio a costura com arremate na primeira marca que fiz. E vou até o final. Levanto a sapatilha da máquina, retiro o tecido, posiciono novamente o tecido na máquina e costuro. E faço esse processo nas 5 laterais do tecido. No último lado, costuro, paro na marca que eu fiz com a caneta, pressiono o botão de retrocesso e faço o arremate. Levanto a sapatilha, retiro o tecido da máquina, corto a linha. Retiro os alfinetes, corto o excesso de tecido. Através dessa abertura, eu viro meu trabalho. Pronto, já finalizei todas as pedrinhas, tanto a de cor branca como a de cor cinza. Agora, eu vou virar todas elas para o direito, dessa forma. Faço este processo aqui, olha, e trago até aqui na abertura. Com a ajuda de uma agulha de tricô, eu faço esse processo aqui, olha, e vou virar todas elas pro direito, dessa forma aqui, olha. Vai trazendo. A partir do momento que apareceu já a pontinha, é só fazer esse movimento aqui, olha. Aí, eu viro ela todinha pra direita. Esse processo, eu vou fazer com todas as pedrinhas, todas. Depois que eu virar todas elas, eu vou pro ferro e passo. Pronto, ó lá. Ela vai ficar desse jeito. Aí, eu vou acertando elas, olha. Você vai acertando elas. Com a ajuda da agulha, você vai acertando os cantos. Ó só, olha. Vou fazer com todas elas dessa mesma forma. Pronto. E essa parte, essa diferença ficou um pouquinho maior, eu jogo para dentro. Com a ajuda da ponta da agulha. Ela vai ficar assim, olha. Depois de todas elas viradas, eu vou pro ferro, passo antes de encher. Como vocês podem ver, já finalizei todas as pedrinhas.
Assim que virei todas elas para o lado direito e com a ajuda de um funil, através do furo, enchi todas elas com as pedrinhas quartzo, da mais fininha. Depois de cheio, fiz o acabamento à mão na abertura que deixei. E fiz acabamento à mão em toda a parte do viés na base do jogo da velha. E aqui está o jogo da velha pronto. Olha que graça que ficou!